Alexandre, boa semana, hein? Obrigado, Colombo. Um bom dia para todos nós. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre. Nós mostramos aí o Sidney sendo vacinado, então eu quero começar mais uma vez o Liberdade com você falando sobre vacina. O Sidney foi vacinado. O ministro da Saúde foi aplicar vacinas na região metropolitana de João Pessoa, Paraíba. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é médico cardiologista, aplicou vacinas em algumas pessoas que estavam na fila naquele posto de saúde e disse o seguinte: eu pensava que salvava a vida do povo fazendo cateterismo, mas estava enganado. A gente salva a vida das pessoas vacinando a nossa população. Fecha aspas para o ministro. Lá na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, comemorou os números da vacinação pelo Brasil. São mais de 53 milhões de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Destas 53 milhões de doses, 32 foram aplicadas, segundo o balanço divulgado pelo presidente da República. Alexandre, você já consegue perceber, acha que há ou não alguma diferença de postura, de desempenho entre o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o antecessor, Eduardo Pazuello, algo que tenha lhe chamado a atenção já? Bom, em primeiro lugar, essa declaração do ministro mostra um fato, né? No ano passado, por exemplo, as doenças cardiovasculares mataram muito mais que a Covid, no ano passado. Nesse ano, a Covid está matando mais que as doenças cardiovasculares, né? Parece que ele está focando a vida dele nessa fase brasileira, né? Houve uma época em que fazer o cateterismo salvava vidas num número muito maior que a Covid. Agora, vacinando, né, se salvam mais vidas que em relação a doenças cardiovasculares. Então, a diferença, ele é digamos, um plantonista médico, ele está acostumado a plantão de 24 horas. E o ministro anterior era um especialista em logística, né, que fez a Operação Acolhida lá em Roraima, que fez Jogos Pan-Americanos e tal, e pegou uma época em que a vacina ainda estava começando, né? Começou lá na segunda quinzena de janeiro, para públicos restritos. Então não houve vacinação, digamos, já. Agora começa a massificar, mas antes era para mais idosos, era para o público de profissionais de saúde, né? E agora não, agora o ministro pode ir lá na sua terra, ir lá e ter o prazer de vacinar as pessoas. Ele que fazia cateterismo está aplicando vacinas agora, né? É bom a gente pensar lá atrás, né? No dia 4 de fevereiro, o governo federal baixou uma declaração de emergência, né? Não adiantou nada. Saiu o carnaval depois, né? Fizeram, inclusive dizendo que isso é uma bobagem, que não precisava emergência, que seria a gripezinha, que pode fazer carnaval, que não tem problema, aqui não tem Covid, né? Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia principalmente, né? E aí, em seguida, começou a crescer a Covid. E agora temos que fazer crescer a vacinação, né? Então, o ministro Queiroga está tendo, eu vou dizer, a satisfação profissional de estar na frente, na cabeça, no fronte, literalmente no fronte de uma campanha. Ele prometeu isso quando tomou posse, que ele ia lá ver as coisas, olhar os hospitais, saber dos postos de saúde como as coisas vêm andando, né? Eu lembro que eu até citei uma memória do então ministro da Previdência, Jair Soares, que fazia isso. Ia de madrugada para fiscalizar as filas, as famosas filas dos hospitais, né? Então, parabéns ao ministro Queiroga, que está aí no fronte. Alexandre, ontem foi dia 18 de abril, 3 meses do Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Começou lá no dia 18 de janeiro. Em número absoluto de doses aplicadas, nós estamos em 5º lugar no mundo todo. Se a referência for doses aplicadas a cada 100 pessoas, aí nós estamos em 56º lugar. Queria que você falasse desses 3 meses de vacinação. A velocidade é essa mesmo? Podia ser melhor?
Eu já falei disso há pouco, né? Que começou com públicos restritos. Então não podia haver vacinação em massa como Israel fez. Israel agora abriu, tirou máscara. Todo mundo não precisa mais usar máscara, já tem 60% vacinado. Né? Estados Unidos está vacinando todo mundo. Né? E ainda tem aquelas diferenças por estado. Né? Mas o Brasil tem a famosa escala de prioridade, que foi muito discutido, perdemos muita energia, foi muita imposição do Supremo, que é da escala, onde é que está a prioridade. Primeiro, né, que os mais idosos, os profissionais de saúde, aí foi abrindo, agora começa a abrir, né, já foi o Sidney, né? E aí começa, vai, daqui a pouco pega todos os adultos, menos as crianças, e aí vai sempre, aí deslancha, né? É como as vacinações anuais acontecem aqui no país. Aí deslancha, mas não deslanchou ainda porque tem a limitação das prioridades. E cada país tem a sua idiosincrasia, vamos dizer assim. Né? O Chile conseguiu um bom ritmo, mas é um país de 11 milhões de habitantes. Portugal também tem 11 milhões e ainda está com problemas. Agora, no sábado, houve uma alta de incidência da Covid lá em Portugal. A Inglaterra começou em dezembro. Né? Tem fábrica lá, Estados Unidos tem fábrica da vacina, né? Em outros estados europeus, em outros países europeus, vai e volta, a AstraZeneca pode, não pode, trombo não tem trombo, dá aspirina antes, não dá, tem todas essas discussões que ficaram lá tomando conta das discussões na França, na Alemanha, na Itália, né? Então, cada país tem sua característica. A nossa vai ser de deslanchar quando baixar a idade e vier todo mundo para ser vacinado. Alexandre, a Corregedoria do Ministério Público do Pará está investigando a descoberta de respiradores pulmonares numa espécie de parede falsa em um hospital referência de atendimento à Covid, esse hospital que nós estamos mostrando agora, Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, que fica em Belém, capital do estado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o encontro, a identificação desses 19 ventiladores pulmonares em uma sala dentro do hospital, mas disse que não estavam atrás de uma parede falsa. Funcionários do hospital revelaram à CNN que tiveram sim de quebrar uma parede para conseguirem chegar aos ventiladores. Há uma comissão interna agora apurando o porquê desses 19 respiradores não terem sido utilizados até aquele momento e para entender se eles estavam mesmo escondidos e por quê. Não é? Bom, o fato é que esse hospital aí é referência no combate à Covid-19, atendia só pacientes com a doença até o dia 15 deste mês. Eu estava lembrando agora há pouquinho com o Sidney, Alexandre, que em determinado momento da pandemia, não faz tanto tempo assim, nós mostramos aqui no Novo Dia, paraenses tentando invadir com um carro, levando o portão no peito, invadiu o hospital para conseguir atendimento para pessoas que não podiam mais entrar, dada a lotação desse hospital, que, como nós dissemos, era referência para atendimento a pacientes com Covid em Belém. O que a gente pode entender ou tentar entender dessa história, encontrar respirador numa sala, agora investigação para saber se eles estavam escondidos atrás de uma parede falsa, certamente 19 equipamentos que poderiam ter feito pacientes paraenses respirar melhor, se tivessem sido utilizados quando comprados, não é, Alexandre? Respiradores emparedados, imagina só, e o pulmão das pessoas emparedado também, né? Os pulmões. Eu lembro de Belém, dessas invasões, aí as pessoas morriam dentro do carro, dentro do táxi, morriam na porta do hospital, né? Graças a um modelo de tratamento que foi implantado lá pela Unimed, foi o resgate, né? O pico estava lá em cima, depois desceu e ficou mais ou menos estável, né? Durante muito, muito tempo, né? Mas aí a gente pergunta, como é? Mas trocou a direção, já se sabia dessa história e não aconteceu nada. A coisa foi esquecida. Segundo depoimentos de funcionários do hospital. Aí não tem como a gente não pensar nessa CPI de agora. Como é que é? O governador já havia
A Polícia Federal já havia pedido o indiciamento do governador em casos de 400 respiradores por 50 milhões e que a maior parte não funcionou, né? Agora, há pouco, no último dia de março, o Ministério Público pediu o afastamento do governador, num assunto que ainda está no Tribunal de Contas. O governador Hélder Barbalho. E na CPI, o primeiro suplente, né, primeiro dia que alguém falta, vai lá, o pai dele, senador Jader Barbalho. Como é que uma CPI tem integrantes que podem ter que investigar verbas indo para estados que são governados por seus filhos? É o caso de Alagoas, com Renan Filho e Renan Calheiros. Não tem como a gente não pensar nisso, que é uma coisa que é incompreensível. Olha, você não pode porque seu filho é governador, né? Você não pode, seu Flávio Bolsonaro, o senhor não pode, ele não está, porque seu pai é presidente, né? Mas esse não está, agora os outros estão, né? O Sidney lembrou aí que interesses outros vão mobilizar a CPI, mas enfim, esse é um outro assunto. Voltemos a Belém do Pará. Está aí um caso típico, né, para CPI saber, mas a polícia já foi atrás, né, de outros casos. A polícia certamente vai atrás desse também, que revelamos agora. E o Ministério Público, idem, né? Agora, quantas paredes foram levantadas em hospitais públicos desse país, né? É uma pergunta que fica no ar, a gente fica quase com frio na espinha ao pensar nisso. Isso vem acontecendo, não é de agora, né? Não é da Covid, né? Eu apresentei noticiário local aqui em Brasília por décadas e a toda hora o tomógrafo que está parado, o outro equipamento de alta resolução, sumiu uma peça, né? Interessante como some peça de hospital público e acaba em clínica particular a tal peça. Mas enfim, isso é caso de polícia.